Olá, alunos, olá, alunas, sou o professor Júlio, da área de Sociologia, e iremos discutir agora o socialismo em Marx. Primeiramente, lembrar que, para Marx, o modo de produção capitalista teria como algumas de suas principais características. Primeiro, é um modo de produção, está lá no Manifesto Comunista, que tem como característica a renovação contínua das forças produtivas. A gente vai discutir mais forças produtivas aqui embaixo, né? Mas adiantando que, comparado aos outros modos de produção, o capitalismo é aquele que incessantemente está renovando as suas características tecnológicas. Tá? Segundo ponto, é um sistema no qual a mão de obra é assalariada, existe e ocorre a compra e venda contínua de força de trabalho. Terceiro ponto, a mercadoria nesse modo de produção é a célula fundamental. Quarto ponto, todas essas características estão baseadas também em relações de poder e dominação entre as classes sociais. Aquela que se apropria da maior parte da riqueza e aquele conjunto de classes que produzem a maior parte da riqueza, né? Bom, vamos apontar agora uma contradição mais fundamental dentro desse modo de produção, que é a contradição entre forças produtivas e relações sociais de produção. O que são as forças produtivas? É o nível técnico de domínio humano sobre a natureza, né? Ou seja, é a técnica, a ciência, mais recentemente as máquinas, a robótica, a informática, que são empregados em nosso modo de produção. Diz o Marx que nosso modo de produção renova continuamente essas forças produtivas para alavancar o lucro e a produção, né? Por outro lado, nós temos também relações sociais de produção, que são o quê? Em linhas bem sucintas, é a forma de organização e distribuição da propriedade, bem como a forma de organização do trabalho humano. Essa forma de organização e distribuição da propriedade, bem como do trabalho, gera relações de poder e dominação. Diz o Marx que, em vários momentos da história humana, as relações sociais de produção mais as forças produtivas entraram em conflito, em contradição aberta. A partir do momento que uma classe, a revolucionária, toma conta ou toma conhecimento, consciência de que está numa posição subalterna e que é necessária a luta histórica para a transformação radical, nós temos então a luta revolucionária. Então Marx nos dá exemplo como aquele que ocorre entre a transição da sociedade moderna, da sociedade medieval para a sociedade moderna. Nós tínhamos naquele momento forças produtivas desenvolvidas no período chamado de Renascimento, mais à frente, o Iluminismo. Essas forças produtivas estavam sendo travadas, tinham obstáculos contidos nas relações sociais de produção ainda enraizadas no modo de produção servil ou feudal, né? Que não alavancava o desenvolvimento superior daquelas forças produtivas. Foi então que a burguesia tomou consciência do seu papel e da necessidade histórica de luta e então promoveu a revolução, transformando radicalmente o modo de produção, né? Diz o Marx que no capitalismo nós teríamos condições muito parecidas, né? Guardadas as transformações históricas de cada momento. No capitalismo, a classe revolucionária seria o proletariado, base da produção. O proletariado promoveria uma luta revolucionária a partir do momento que tomasse consciência da necessidade dela. Assim, tomaria conta dos postos do Estado, ocuparia postos no Estado, promoveria a chamada ditadura do proletariado para desmantelar esse Estado. Ao mesmo tempo, ou concomitantemente, promoveria o fim da propriedade privada dos meios de produção e uma transição rumo à propriedade coletiva dos meios de produção. Finalmente, essa ditadura do proletariado, segundo Marx, seria uma etapa, uma transição de um Estado socialista, tá, para o comunismo. O comunismo é a etapa final desse processo, no qual o Estado seria desmantelado por completo e também nós teríamos o fim da dominação de classe.
seja na produção, seja na própria política. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de Socialismo em Marx. Até a próxima.